Olá, queridos! Estamos aqui hoje, eu e Wagner, para falar sobre o tema gatos, que a gente adora. Nós vamos aqui a um café chamado Mimo. Vocês estão vendo aquele sobrado cinza, que além de um café, eles têm adoção de gatos. Tem muita coisa para a gente conversar lá dentro. Bora? Vamos lá. Olá, queridos e queridas! Estamos hoje aqui num café muito especial com a Thalita, num espaço muito mágico que faz a gente entrar em contato com os gatos, no espaço Mi e Mo, espaço criado e inspirado nos dois gatinhos Mimi e Momô. Um café bem gostoso, e eu queria que a Thalita, que está aqui com a gente, que está nos recebendo, explicasse qual que é o propósito desse lugar, como é que funciona. Legal. Então, aqui é uma cafeteria de cafés especiais com gatinhos para adoção. Então, chama-me Emo por causa de uma história da minha família. O meu sócio deu a ideia de abrir um cat café. Ele é mais do café e eu tinha essa paixão pelos gatos. Então, chama-me Emo por causa da Mimi e do Momô, que quando eu era criança eu tinha um pijama que tinha dois gatinhos, um branco e um preto. Nossa. E meu pai inventou que era Mimi e Momô. E aí eu cresci com meu pai contando historinhas da Mimi e do Momô pra mim. Ele foi inventando histórias a vida inteira deles pra mim. E aí, na pandemia, meu pai já tem 70 e pouquinhos anos, na pandemia meu primeiro gatinho faleceu, aí eu adotei um branco e um preto, que é a Mimi e o Momô. E aí meu pai ficou super feliz, né, que os gatinhos que ele criou ganharam vida. E aí ele fez pra mim um livro no Word, assim, super bonitinho, com todas as histórias que ele lembrava. Nossa, que história linda! Muito fofo, né? E aí, enfim, isso foi antes da ideia de abrir o café. E aí, como a gente começou com a ideia aqui de empreender, a gente trabalhava junto numa multinacional, e a gente largou nossas carreiras para abrir aqui. E aí eu trouxe essa história da minha família, meu sócio amou, e aí a gente conta essa história aqui nesse espaço. Então, a Mimi, ela é branca e cinza, o Momô é preto. Então aqui tudo é branco, cinza e preto por causa deles também. Nossa, muito mágico, muito linda a história. Obrigada. E vocês fazem um trabalho de apoio aos animais, aos gatos, né? Aqui tem gato para adoção. Isso. Conta um pouquinho pra gente rapidamente. Então, assim, aqui são 3 andares, né? Aqui no Brasil, os gatinhos não podem ficar soltos, assim, igual alguns países, né? Então, os gatinhos, eles ficam numa área reservada, que aqui no meu caso é lá embaixo. Tem 2 salas, assim, abertas, né, para eles. E um pátio, que é um jardinzinho maravilhoso, que vocês vão conhecer depois. E aí, eles moram aqui comigo até serem adotados. Eles são da ONG Enquanto Houver Chance, que é maravilhosa, a ONG perfeita, assim, elas são de uma responsabilidade, assim, admirável. Eu nunca vi um trabalho de ONG tão perfeito, assim. Lógico que eu respeito todas, Claro. mas a Enquanto Houver Chance, assim, tem todo o nosso coração. E aí, conforme vai sendo adotado, a ONG vai trazendo outros gatinhos. Pelo espaço que eu tenho aqui, a veterinária avaliou e a comportamentalista que é legal ficar entre 10 e 14 no máximo. Então é sempre esse número que eu tenho aqui. Então conforme vai sendo adotado, a ONG vai trazendo, a gente faz todo um processo de adaptação entre eles, né? Porque não pode só misturar. Inclusive em casa, se você já tem gatinho e adota outro, não pode só chegar e soltar, tem todo um processo de adaptação que a gente faz aqui também. E aí a gente tem 1 ano e meio de funcionamento, já doamos 89 gatinhos. Nossa, que lindo! Muito legal, né? Então sempre está renovando aqui. Para quem Sempre. quiser adotar, nós estamos em São Paulo, aqui perto da Avenida Paulista, na Brigadeiro, né? Então quem é aqui de São Paulo quer adotar um gatinho, vem aqui conhecer o trabalho deles. Ou quem quiser ajudar a ONG, né? Olha quem veio prestigiar, gente. É um gatinho para adoção, filhote esse. Nossa, que grande! Ele deve ter uns 6 meses no máximo. Ai, que lindo! E a ONG, então, só repetindo o nome. Enquanto Houver Chance. Enquanto Houver Chance. São e aí maravilhosas. também podem auxiliar, ajudar, Com contribuir, certeza. né? E a gente vai mostrar aqui esse espaço muito mágico. Vamos tomar um café, né, Wagner? Quero te agradecer muito, Thalita, pela atenção e por esse trabalho, que realmente a gente está já gostando muito. Que bom, obrigada. Aproveitem e venham conhecer também, é pertinho do metrô Brigadeiro. Estamos aqui nesse café Mi e Mo, aqui perto da Paulista. E vamos tomar um café com vocês. Para começar, olhem o formato desse pão. Formato da cabeça de um gato. Muito legal. O pão gato. Veio com pasta de amendoim e geleia.
E a gente resolveu falar sobre gatos com vocês, porque gato é um tema bem recorrente na magia, na bruxaria. Sim. Né? O gato é tido como um animal mágico. Fala um pouco dos gatos, para eles saberem também, Cris. Bom, primeiro eu queria comentar que na minha vida toda eu sempre tive mais cães do que gatos. E a entrada dos gatos na minha vida também já se deu de uma forma mágica, né? Porque até a pandemia, até o começo da pandemia, eu estava sem animal de estimação, e até então eu só tinha tido cachorros na família, e não tinha intenção nenhuma de adotar nenhum animal em função da correria da vida. Até que um dia eu tive um sonho, que eu estava dormindo, aí eu acordava, aí eu olhava para minha cama e 2 gatos pulavam na minha cama. Era um gato branco e o outro gato, ele era quase branco, mas tinha algumas manchinhas. E aí eu olhava assim, tinha alguém no quarto e eu falava assim: o que esses gatos estão pulando na minha cama? Né? Eu nunca, assim, sempre quando eu tive animais, eu nunca deixava nada em cima da minha cama. Isso no sonho, né? Isso eu falava no sonho, mas eu na vida pessoal nunca fui de ter animais na minha cama. Então no sonho eu dizia assim: o que esses gatos estão fazendo na minha cama? Estranhando, né? Aí a pessoa olhava para mim e falava assim: esses gatos são seus. Aí eu dizia: não, mas eu não tenho gatos. Mas era só uma voz ou tinha alguém? Tinha alguém, mas eu não vi esse alguém. Aham. Eu olhava para os gatos, mas tinha alguém no quarto conversando comigo. E aí dizia assim: mas esses gatos são seus? Eu falei: não. Ele falou: são sim. E nisso eu acordei. Deu 2 dias, um amigo meu chegou para mim, estava lá no espaço do Via Paganos, e ele falou assim: Cris, você não pensa em ter gatos? Trazer um gato aqui para o Via Paganos, deixar aqui no espaço, um gato da bruxa? Aí eu falei: nossa, eu falei: por que você está me perguntando? E aí ele disse: não, porque uma amiga deu uma ninhada de gatos. Eu falei: tem branco? Aí ele falou: tem. Eu falei: então eu quero um branco, né? Só que aí depois, aí eu adotei o branco, e aí eu quis que tivesse uma companhia. Sim. E aí eu adotei de outra ninhada uma tigresa, que é a chitada que eu tenho hoje, e o dandelion que ficou com meu filho. Ou seja, o sonho se cumpriu. Se realizou. E foi a melhor coisa que eu fiz, porque fez muito bem para o meu filho já é adulto, mas ele se apaixonou pelo gato. E eu descobri que ter gatos é maravilhoso. E também tirei, né, de que as pessoas às vezes falam assim com relação ao gato e cachorros: porque gato não é tão sentimental, gato não é tão apegado, gato não é tão afetuoso. Gente, gato é afetuoso, gato é apegado, gato também é tudo de bom. Cachorro é maravilhoso, também adoro. Mas eu descobri uma nova forma, né, de alegria e de felicidade, que é ter gatos. E o gato, ele tem é sempre ligado à magia, né? Ele sempre foi ligado durante muito tempo. E eu trabalho muito com elementos do gato. Uhum. Né? Eu não tenho gato, eu nunca tive. Minha mãe tem pânico de gato. Uhum. Então, para também não deixá-la assustada, eu acabei não tendo gato. Mas eu tenho uma tatuagem de gato que eu quis fazer para homenagear. Eu vou mostrar imagens. Depois mostra para né? eles. E uma dica para quem gosta, por exemplo, de projeção astral: pelo de gato facilita muito a projeção astral. Você pode colocar num saquinho, junto com algumas ervas como artemisia. Sim. Pode colocar também uma sodalita, a pedra sodalita, que é uma pedra azul, que tem ligação com esse chakra do terceiro olho, e você coloca embaixo do travesseiro para facilitar uma projeção astral, se você fizer deitado. Se fizer sentado, coloca no bolso. E pede pro espírito do gato, né? Porque a gente está falando do espírito, a gente não está falando daquele gato que veio o pelo, mas dos gatos em geral, do espírito felino, para que ele ajude você na sua projeção astral. Sim, porque, como a gente sabe, o gato é um animal que simboliza a passagem entre os mundos, aquele que transita entre os mundos, né? Por natureza e já é no senso comum conhecido como um animal associado
às bruxas, ao sobrenatural, ao mundo dos espíritos, que ele vê coisas que a gente não vê, né? Agora, é importante dizer que quando a gente trabalha com os cúrios, né, animais, no caso, o pelo do gato, o bigodinho do gato, em nenhum momento a gente vai sacrificar o gato ou causar qualquer tipo, né, de violência, muito pelo contrário. Eu, como tenho gata, o pelo dela cai naturalmente, né, então aí eu pego o pelinho ali que cai, ou a unha, né, que eles trocam de unha de tempos em tempo, o bigodinho eles trocam também, ou às vezes você tem algum amigo ou amiga que tem gato, e aí você pede para te dar um pouquinho do pelo, né? A gente, assim, não é a favor, né, de sacrificar e tudo mais, mas, embora a gente entenda toda a história, né, acerca disso, mas quando a gente vai trabalhar com esses elementos animais, né, sem maltrato aos animais. Pelo contrário até, por exemplo, você vai trabalhar com o pelo do gato, aquele pelo tem que cair naturalmente. O pelo do gato é muito importante para ele se localizar. Então, não pode ser cortado, não pode ser arrancado absolutamente. O bigode. O bigode. Tá, o pelo é fácil, né? Porque sim, o pelo, você passou a mão, ele cai. Uhum. Agora, bigode, unha, essas coisas, você deixa cair naturalmente. Sim, e os gatos, né, assim como outros animais também, como o cão negro, a cadela, né, são animais que também são associados a divindades, são associados a animais de poder ou até mesmo os animais familiares conhecidos na bruxaria, né, Wagner? E por que isso? Eu já comi a orelha do meu gato aqui agora, do meu pau. O gato é um dos animais que é considerado entre os mundos. Tem alguns animais que eles caminham entre os mundos. E o gato é um desses. Por isso que é considerado um familiar. Quando o espírito, muitas vezes de um ancestral, era convidado para compartilhar aquele corpo do gato com a consciência do gato. Tá? Então aquele corpo ele tinha as duas consciências compartilhando. A de um ancestral seu e do próprio gato. E esse gato acabava ajudando o bruxo, com feitiços, com uma série de orientações que eles faziam ali na hora. Então, ele acabou fazendo muito parte da bruxaria. Não é só o gato, você tem outros animais familiares também. Sim, mas é o nosso tema, né? Você estava comentando, e eu lembrei da relação dos gatos com o Antigo Egito, né? Até fazendo uma brincadeira, passando a palavra para você, lá em casa, né, a casa dos meus pais, sempre foi uma casa onde a gente sempre atraiu animais, sejam os nossos, né, a gente sempre teve animais de estimação. E na minha infância também cresci com passarinhos, peixe, tartarugas e tal. Hoje a gente só tem a gata, né, mas tem uma gata que é da vizinhança e que, por algum motivo, ela não tá sendo bem, assim, alimentada. Então, eu e um outro vizinho, a gente começou a pôr um pouquinho de comida para ela, né? E ela começou meio que a adotar, né? Tanto a minha casa, então ela vai de manhã, ela vai tomar café comigo. A Chitara não gosta muito. A Chitara fica mais na parte alta da casa, no segundo andar. E aí, de manhã, ela vem. Aí, eu comecei a chamar ela de Basti, mas também porque eu comecei a chamar de bastarda, né? Porque, tipo, ela não é a gata da família, mas ela é a gata da vizinhança toda. Aí eu falei, e aí, Basti, vem tomar café com a gente? E é uma fofa também. Eu estava vendo justamente hoje, calhou, né? Que a gente está vindo para cá, e eu tenho um amigo que ele faz muito vídeos de história, que é o Odir Fontoura. Quem não conhece, eu recomendo o trabalho dele. Você encontra nos threads, ele tem no Instagram, Facebook. Bem legal. Odir Fontoura. E ele estava justamente contando hoje num vídeo sobre quando morria o gato de uma família egípcia, em luto a família toda raspava a sobrancelha. Nossa, não sabia disso. Achei muito interessante, porque esse respeito que eles tinham aos gatos, né? Ele mostra nesse vídeo, né? Eles eram mumificados, eram colocados em túmulos. Muitas vezes a gente pensa que o gato é adorado. Na verdade, conforme mesmo ele diz no vídeo,
O gato não é adorado, é muito respeitado. Adorada era a deusa, que era meio gato. A Bastet. Por isso que o gato acabava também associado a ela, sendo respeitado. Sim, eles percebiam essa relação do gato com os outros mundos, né? Os egípcios antigos tinham essa relação, né, muito direta com o Duarte, com o submundo, com o campo dos juncos, que seria o paraíso. Bast, né, ela tem diversas características. Um dia eu posso fazer um vídeo só falando sobre Bast, ou Bastet. E até mesmo por essa relação dos gatos com essa deusa, né, eles também mumificavam os gatos, né, então se encontraram muitos sarcófagos com diversos gatos mumificados, a importância que eles enxergavam nos gatos. Eles também tinham fascínio pelos gatos, e justamente agregaram uma divindade as habilidades e os poderes associados aos gatos, né, porque é uma forma de representar. E os gatos, eles também têm uma coisa interessante. Você já deve ter visto gatos, às vezes, olhando para o nada. Eles têm uma facilidade grande de ver seres, de perceber energias e seres, né, que as pessoas não percebem. Então, um gato, ele vai localizar energias. Existem alguns relatos de gatos que, quando a pessoa está doente, elas deitam em cima da pessoa e começam a absorver um pouco aquela energia. Uhum. Né? Então, é muito interessante aquilo que é possível, né, fazer com gato. A gente sempre relembrando tudo que você faz com gato, jamais violência com os gatos. Existe até aquela tendência que, às vezes, principalmente em época de Halloween, as pessoas, às vezes, associavam gato preto com mal. Com azar. Isso é uma bobagem, né? Então, tem que sempre tomar muito cuidado. E se você vai fazer uma magia com gato, nada que seja violento ao gato. Que nem quando eu digo que, às vezes, a gente convidava um espírito, existe essa técnica de você convidar um espírito para habitar o corpo de um gato, mas a consciência do gato continua lá. O gato não acontece nada com ele. Uhum. O gato acaba sendo... quase, sabe, uma incorporação? Uhum. É como se fosse um canal. Isso. É um canal. O gato acaba sendo um canal da manifestação de um ancestral, que fala através do gato. Fala no sentido não, né, falar, mas de se comunicar através, muitas vezes, das atitudes, através de impressões que passam na sua mente, né, da sua voz interior, né, dentro da sua cabeça, aquela voz interior que a sua mente, o seu filtro mental traduz aquela mensagem que o gato traz. Então é bem interessante. E até isso mais no tempo antigo se usava isso, né, porque não existiam outras formas, né, às vezes de mediunidade, ou o quê. Hoje em dia a gente tem outros recursos que às vezes não precisa tanto disso, mas o gato, ele é um animal, eu costumo dizer, é um animal meio portal, né, ele dá a passagem. E às vezes algum ente, né, algum guardião, algum protetor, até alguma divindade, pode por vezes através de um gato promover algum benefício, não necessariamente o falar, né, mas às vezes o espantar, né, porque o gato ele tem esse poder de afugentar, né, coisas negativas. Isso que você falou de portal me lembra do Constantine. Verdade. Que ele vai para o inferno numa projeção astral através dos olhos do gato. Ele coloca os pés numa bacia d'água. E é muito interessante que essas imagens que você vê em filmes, muitas vezes, foram pesquisas e elas têm um fundo de verdade dentro da prática mágica, né? A questão da água, a água é um veículo, né? E os olhos do gato um portal. A água é como se ele desse a energia para atravessar pelos olhos do gato. Funciona como espelho, que ele atravessa e vai para o inferno. Quem assistiu o filme lembra, quem não assistiu assista, que é interessante. E quando ele retorna, é por causa do gato. Sim.
Vou levar vocês agora para conhecer esse espaço gostoso de café, para vocês virem aqui, ver gatos lindos e tomar um café que eu adoro. E temos aqui um espaço pet friendly, aqui a entrada. Vamos lá, dá licença. Temos aqui espaços bem aconchegantes e tudo com carinha de gato. Tem aqui uma biblioteca comunitária, o acervo Quatro Patas. Aqui, ó, aquele espaço que a gente viu lá embaixo. Assim, bem fechado, né, para eles. Aqui, Mimi e Momô. Adorei a história. Vamos lá. E aí tem camisetas com o logo, bem gracinha. Vamos agora conhecer o espaço dos gatinhos. Então, a gente desce por aqui. Tem os gatos ali dentro. Eles ficam nessa área. E aí pode-se ficar com eles, brincar um pouco. Aqui, né? É. Ah, aquele preto que veio visitar a gente lá em cima. Ah, os adotados, olha que bonito. Nossa, por mais de 80, 89, né? Acho que foi. Deixa eu mostrar de perto. Todos os gatinhos que já foram adotados. Os nomes são ótimos. Não é? Não, para escolher o nome bem aqui, ó. Checkmate. Grey Puffy. Dora Dulce. Mangatome. Coffee Toffee. Coffee Top, gostei. Ancho. Ovo pochê. Muito bom. Perdigão. Not milk. Maçã verde. Macchiato. É quase um cardápio. Aí tem a linha deles ali, ó. Aí aqui a gente tá do lado de fora, olhando. Mas se você quiser entrar, ficar com os gatos. E tomar cuidado para não bater no vidro, para não assustá-los. Aí você pode pagar uma taxa de R$20 para ajudar na manutenção, né? E aí tem os gatinhos. E de semana também tem algumas atividades aqui, além do café. Tem meditação, né? Que é a meditação, você paga um valor. E aí tem uma taxa de meditação guiada, né, junto com os gatos.
E eles têm, então, tem associação, né, parceria com a ONG, que vão trazendo os gatinhos aqui para adoção, conforme vão adotando, eles vão trazendo para cá. Um trabalho muito lindo que a gente está adorando. Aqui tem as parcerias que eles têm, né? As parcerias. Enquanto houver chance, que é a ONG, Royal Canin, Viva Verde, Inabaixu, Mulage. É a ONG, né? Isso. Em breve, alguns eventos do Via Paganos, como eu já fiz antes, eu, Wagner, a gente vai voltar a fazer alguns eventos gratuitos com doação de ração, para a gente também ajudar as ONGs nesse trabalho lindo, né, de auxílio aos animais. Vamos lá em cima. Temos aqui um ambiente muito agradável, a gente adorou. Mais reservado, sabe? Não tem aquela barulheira, às vezes a gente quer conversar com amigos, que nem eu e o Wagner viemos até gravar aqui. E tem também aqui uma área com piano. E uma área externa. E a área que nós filmamos aqui. É uma área super gostosa, né? Isso, eles já fecharam, porque já está perto da hora de fechar. E a gente aconselha vocês virem aqui, quem sabe, né? Não combinamos de vir um dia juntos? E assim terminamos a nossa visita. No Mi e no Mo. Até a próxima, gente.